Bom dia! Sorria! Sorria sempre! Vamos falar hoje sobre o assunto que começa a aparecer na literatura, que começa a ser discutido no mundo contemporâneo de uns tempos para cá, que se chama a biopolítica e a necropolítica. Está baseado no livro Vigiar e Punir, do francês filósofo Michel Foucault, do escritor e professor africano Achilles Mbembe, no seu livro Necropolítica do Poder, e que vai justamente fazer uma reflexão sobre os rumos, o poder do Estado, o poder do governo, como age o Estado, no caso as pessoas chamam de governo, em relação a determinados grupos sociais. Então, o Estado tem um poder político muito grande. O Estado, então, tem um poder político muito grande e que está decidindo, em alguns países agora, quem vai viver e quem vai morrer. Então, é uma política de exclusão e de morte, de exclusão social de negros, índios, homossexuais e outras minorias étnicas, ou seja, eliminar essas etnias, essas populações. Então o Estado hoje decide quem vai morrer, quem vai viver. Vai decidir quem é imune e quem não é imune a essa ação do Estado. A sociedade evoluiu muito. Ela foi agrária até o século XVIII, depois passou a ser digital, e hoje, ela foi agrária até o século XVIII, depois ela se torna industrial, e hoje, no século XXI, ela é uma sociedade digital, uma velocidade rápida de tomar decisões. Então, houve uma evolução da sociedade. A sociedade, no início, ela era matriarcal lá na pré-história, passa a ser patriarcal, e hoje ainda há muito ranço da sociedade patriarcal, apesar que a família clássica mudou muito o tipo de família. Há vários tipos de famílias hoje no mundo. Mesmo assim, ainda há um ranço daquela família do século XIX patriarcal. A sociedade, ela era patriarcal, escravista em muitos países. E hoje há um pequeno número de pessoas que mandam no mundo, manipulam os cordéis do poder político. A sociedade no século XIX, ideal para o Estado, era masculino, hétero e branca. Então, no século XIX, já começa aí o racismo. Então, a sociedade ideal no século XIX, para o governo de vários países, para o Estado, né? O órgão jurídico administrativo que surge lá na Grécia Antiga, era ser masculina, hétero e branco. Essa seria a sociedade ideal. Começa então no século XX, nos anos 30, uma perseguição do Estado contra judeus, ciganos, homossexuais na Alemanha nazista. A exclusão desses grupos de judeus, homossexuais, negros, ciganos, etc. Porque eles ameaçavam a soberania da Alemanha,
a soberania do país. E buscava-se uma eugenia, buscava-se uma raça pura, ariana, que não existe. A política europeia do século XVI era a cruz, pela Igreja Católica, a espada pela força, a sífilis e outras doenças, e o pecado. Isso foi introduzido nas Américas. Então, a cruz, a religião católica, tá? A sífilis, o pecado e justamente a espada, a força, já que os povos pré-colombianos da América Latina não conheciam armas de fogo, nem o cavalo, nem canhões. Então essa era a política da Europa no século XVI. Hoje é a política na Europa de exclusão do imigrante que vem da África, da Ásia, do Oriente Médio, de exclusão e de expulsão daquele migrante que vai buscar na Europa melhores condições de vida. Essa é a política atual de exclusão do Estado europeu. Com isso, há um controle social muito grande das massas, no livro da Psicologia das Massas, de Gustave Le Bon. Um livro que foi escrito há muito tempo atrás, mas ainda é uma realidade. Então, a necropolítica e o biopoder é justamente um poder de exclusão do Estado. Esqueci de falar sobre as pandemias, que também são usadas como controle social. Cria-se com as pandemias pânico e desinformação. Já tivemos várias epidemias e todas elas têm que ter um culpado, todas elas têm que ter um bode expiatório. Então nós temos na peste negra, na varíola, culpa dos judeus, tá? Na gripe espanhola, que não é espanhola, como eu já expliquei em outro vídeo, que começa lá nos quartéis dos Estados Unidos, onde soldados vão se preparar para lutar na Europa na Primeira Guerra Mundial, vão culpar também a Espanha, a Alemanha e até a Rússia pela gripe chamada espanhola. No Covid hoje, 19, culpa-se muita gente, a China, por ter criado esse vírus em laboratório. Então, essas pandemias são usadas também como pânico, desinformação, não atitude, às vezes, de certos governos, e vai excluindo e morrendo, matando milhares e milhares de pessoas. Sempre tem que ter um culpado. No México, a peste suína foi o culpado o México, apesar que uma ave migratória da Ásia foi até o México e contaminou os porcos. Sempre nas pandemias tem que ter um culpado. Foi assim durante a história, é assim durante a história da humanidade nos últimos 1000 anos. Então nós temos a necropolítica e o biopoder decidindo as nossas vidas, decidindo as regras do jogo, decidindo como você vai se comportar dentro do xadrez do sistema político e econômico, uns com uma mão de obra apenas sendo reposta, né? Sai um, entra outro para a produção, pelo modo de produção capitalista, lucro, lucro e mais lucro, onde um pequeno grupo de empresas, bancos e países comandam todas as atividades políticas e econômicas do mundo. Então fica aqui apenas uma lembrança, uma análise superficial da necropolítica e o biopoder. Nunca costumo pedir, mas se quiser, se gostarem do vídeo ou se gostarem dos meus vídeos, se inscreva no meu canal, O Filósofo Nitroso, deixe um like e comente, que é muito importante para mim. Aqui é o Nitroso, muito obrigado, boa sorte
e vacina sim.